Olá, Tânia, tudo bem? Boa noite. Oi, Ramon. Tudo bem? Boa noite. Oi, Georgia. Peraí que eu tô botando aqui, tô escrevendo aqui o título. Oi, Eli, meu amor, tudo bem? Oi, Marcelo. Oi, Maiarinha, tudo bem, querida? Raquel, nossa palestrante, já tá entrando aqui também. Pessoal, quero saber, tá todo mundo animado para essa última live da Semana da Mulher Tributarista? Olá, Miliane. Gente, eu confesso que eu tô com uma certa dorzinha no coração de que tá acabando, né? A gente tá tão... Tati também já tá entrando aqui. A gente tá tão animado, todo dia fazendo live, todo dia produzindo conhecimento. É tão legal esse envolvimento, né? A gente vê o debate fluir, e aí vem insights, e aí a gente começa a pensar em outras coisas. Gente, eu adoro isso. Oi, Renata, tudo bem? Obrigada, Eli, adorei te ver aqui. Muito bom, né? Muito bom a gente estar com essa sistemática e com essa homenagem. Uma mulher, ela precisa ser homenageada, até porque realmente na área tributária a gente está atuando, é uma abertura de paradigma, né? É uma área que é eminentemente masculina, agora a gente começa a ter realmente a presença feminina em massa, e isso é muito legal, né? A gente vê que os espaços começam a ser ocupados pelas pessoas na mesma proporção, que é isso que a gente deseja, né? Igualdade. Oi, Mari, tudo bem, querida? Tô adorando, hein? Todos os dias você aqui com a gente na Semana da Mulher Tributarista. Como é que você tá? Tá gostando das lives? Peraí, deixa eu começar a me organizar aqui, porque nossas palestrantes já estão entrando e a gente já vai começar a fofocar aqui. Peraí. A Tati, que já chegou para falar com vocês. Olha a Tati entrando aí. Olha ela aí. Olá, Tudo tava bem, vendo, Tati? ótimo, tava ouvindo aqui você falando, eu também vou ficar com saudade dessa semana. Foi muito bom, né? É sempre Não um é? prestígio ter conversas tão profícuas com pessoas tão capacitadas, com mulheres que nos inspiram tanto. Oi, Com pessoal, boa certeza. Oi, noite. Ana, tudo bem? Tudo bom, Tati, Mica, tudo bom? Tudo Olá, amiga, muito jóia. obrigada por estar aqui com a gente. Ó, Oi, boa Raquel. E aí, noite, tudo Raquel, tudo bem? bem? Tudo. Gente, olha, é uma alegria muito grande para a gente terminar essa semana com duas mulheres que a gente admira absurdamente e que a gente tinha feito live com vocês separadamente com relação ao tema de federalismo, depois com a Aninha com o tema de controle de constitucionalidade estruturante. E depois que a gente terminou a live, eu falei, gente, eu tenho que botar elas, eu tenho que botar as duas para conversar, porque elas estão tratando um tema que é extremamente interessante. Os temas de pesquisa de vocês, de certa forma, se correlacionam. Então, eu quero agradecer demais, porque eu acho que a gente está fechando a nossa Semana da Mulher Tributarista com chave de ouro, com a presença de vocês aqui. Eu que agradeço, Micaela. Conheço a Ana Priscila, mas não sabia que a gente tinha essa afinidade acadêmica e vou aproveitar já para explorar bastante. Oi, Raquel, tudo bom? Saiba que vou lhe procurar depois para trocar figurinhas. Estamos Não, aqui à com certeza. disposição. Com certeza. Bom, gente, eu vou começar já aqui o nosso debate, que será intenso, apresentando as duas, né? Tanto a Raquel Andrade quanto a Ana Priscila Prado são advogadas, são professoras. A Raquel ela já foi assessora de ministro no Supremo. São pessoas que atuam muito, tanto com direito constitucional, como com direito tributário, com direito processual. Então, perpassam essas esferas, e não é à toa que por isso a gente trouxe as duas aqui. Uma para falar do objeto de estudo do doutorado, que ela já defendeu a tese, que é a Ana, e a outra, que é a Raquel, para falar do objeto dela de estudo no doutorado. Então, a gente está aqui no nível top já de doutorado, de estudo, aquele momento de ensandecimento que a gente não sabe exatamente se vai sobreviver ou se vai enlouquecer. E já começando esse debate maravilhoso, eu queria começar falando do federalismo, pessoal. Por que o federalismo ele é um ponto tão forte no estudo de vocês? Raquel, acho que é bom começar falando. Olha, eu já estou
Tô dizendo, acho que é, porque a Raquel tá Bom, bem no assim, tema da tese dela. federalismo foi o meu tema, né, de pesquisa no mestrado, né, na UERJ, só que sob uma outra ótica. Foi quando eu comecei a gostar, a pegar o gosto pelo tema, né, e aí acho que para a gente levar isso para academia a gente tem que ficar um pouco tarado, porque senão a gente não consegue concluir. Porque se você não for realmente maluco por aquilo ali, é difícil. E aí eu comecei a gostar de federalismo, e aí o objeto da minha dissertação foi o federalismo fiscal brasileiro e as contribuições, que aí foi um jeito de unir os estudos de federalismo com o tributário, e aí o financeiro, enfim, e essa pegada mais de constitucional, porque o estudo do federalismo ele é muito interdisciplinar. Então, você pode analisar o Estado Federal sob diferentes perspectivas. Então, você pode analisar o Estado Federal dentro da ciência política, você pode analisar dentro de teoria do Estado, e tem uma galera muito boa estudando isso, que eu tive o prazer de conhecer mais recentemente na USP, uma pesquisa capitaneada pelo professor Roger Stittkiser só para os tarados de sábado de manhã. E você pode estudar sobre a perspectiva do direito financeiro também, que é o meu caso. Então, assim, por isso o tema me atrai, né? Por isso que eu estudo. Só que, assim, no início, quando eu comecei o mestrado, eu cheguei, não comecei não, eu já finalizando, cheguei no final da minha dissertação, em relação a esse abuso na instituição de contribuições pela União, né? Ou seja, essa criação de contribuições, o aumento da base de cálculo, das alíquotas das contribuições já existentes, com a única finalidade de burlar a sistemática constitucional de partilha, eu coloquei muita responsabilidade, pode ser, né, muita esperança, não sei, no Poder Judiciário, né? Mas porque eu acho, e eu continuo achando hoje, né, apesar de ter evoluído aí nas minhas pesquisas, que em relação ao federalismo e às contribuições, o judiciário tem um papel muito relevante quando ele declara a inconstitucionalidade dessas contribuições que desrespeitam o perfil constitucional, ele acaba mandando um recado, né, para o legislador, para a União, no caso, falando, olha, eu não vou aceitar, não vou chancelar contribuições inconstitucionais, e você tem um reflexo indireto no Pacto Federativo. Mas aí eu comecei a evoluir na pesquisa, né, a nível de doutorado, que acho que é isso mesmo que se espera, e para uma perspectiva macro, né, de não, mas beleza, né, em relação às contribuições, eu acho que o judiciário tem um papel muito relevante, mas o judiciário não vai resolver o problema da Federação Brasileira. Na verdade, assim, resolver o problema da Federação Brasileira é uma pretensão muito grande, mas vamos dizer assim, né, quem deveria ter um papel que de destaque, né? Onde é que é o locus adequado para a gente discutir isso? E aí comecei a pensar, não, o legislativo. E aí, exatamente evoluindo, né, na pesquisa, e aí pegando aí alguns aportes também do pessoal da ciência política, da professora Marta Rett, dentro do direito também, André de Quadro Dantas lançou um livro recentemente, né, acho que foi ano passado, sobre a atuação dos estados em relação ao endividamento público, né? Eu até vou botar uma cola aqui depois, porque esses títulos de livro eu nunca lembro, mas depois eu falo no final, eu dou as indicações. E aí ela vem também corroborando, usando os estudos da Rett, que é a professora de ciência política lá da USP, no sentido de que a matriz constitucional brasileira ela não teria produzido instituições que tornassem o governo federal fraco face aos governos estaduais. Então, na verdade, a gente tem a Constituição de 88 como uma Constituição descentralizadora, e de fato ela foi, até por conta da época em que ela foi promulgada, então estava realmente num período de redemocratização, mas a verdade é que a gente está podendo ver ao longo do tempo que ela não produziu instituições fortes nesse sentido. Então, o que a professora Marta Rett vem trazer, e muitos outros na sequência dos estudos dela, é que a Constituição, e aí a gente, só de olhar ali os artigos 21 a 24, a gente pode ver que ela atribuiu muitas competências legislativas para a União, ou seja, ela concentrou as competências na União, até em relação às competências concorrentes, né?
porque em matéria de normas gerais, a edição de leis fica concentrada no governo central, e isso acaba chamando a atenção justamente, né, as atenções vão se voltar justamente para o Congresso Nacional. Ou seja, o locus de deliberação, né, que é de elaboração de todas essas leis, acaba sendo o Congresso Nacional. Então, assim, a gente tem uma Constituição que ela descentralizou a execução de políticas públicas, mas concentrou a formulação dessas políticas. E então, o que acontece nesse cenário? Bom, então a gente deve ter no Congresso Nacional uma instância de representação das unidades subnacionais, que é justamente o caso do Senado Federal. Por outro lado, o Senado, né, e aí eu estou falando Senado, porque a gente está falando do Brasil, né, e é que a gente fala Senado, mas em outras nações, outros estados, né, não se tem essa terminologia. Então, o mais adequado seria falar segunda casa legislativa, enfim, mas quando eu falar Senado aqui, é uma instituição equivalente, né, Senado, instituição que lhe faça às vezes. Não foi uma instituição, ela não surgiu, né, com o federalismo, então na verdade, uma instituição muito antiga, que se a gente for olhar, vai encontrar registro na Antiguidade Clássica. Então, desde a monarquia romana, a gente tem o Senado, e aí, assim, só para trazer também um elemento, o Senado vem de Senex, que é uma origem latina, que significa senilidade, né, ancião, né, dentro da ideia do Senado como uma instituição aristocrática, né, conservadora, formada por cidadãos mais experientes, mais velhos. E é muito interessante que em cada estado ele vai tendo uma acepção muito diferente de acordo com uma série de fatores, né? Então, assim, a gente tem essa origem, né, bem, assim, aristocrática e até diferente mesmo, porque o Senado na República Romana, por exemplo, era uma instituição de muito destaque, né, pelo que eu tenho visto, mas ele não tinha competência legislativa. Então, ele era, na verdade, atuava como um conselho consultivo. Então, só para a gente ver como que é difícil, né, falar dessa instituição que é tão híbrida, né? E aí, até revisitando para a live aqui a dissertação da Rafaela Rocha, ela fez uma dissertação sobre o Senado no Direito Constitucional Brasileiro, no interior do Estado, na USP, né? Gentilmente me cedeu, mas ela prometeu publicar, enfim. Ela faz parte desse grupo de pesquisa também, e assim, para que todo mundo tenha acesso, ela participou do episódio 47 do podcast 11 Supremos, que é muito bacana, então para quem quiser assistir, e aí ela usou uma terminologia que eu achei interessante, que eu vou inclusive incorporar, mas ela já fazendo uma referência ao Pedro Neiva, que é um professor do ramo da ciência política, que estuda o Senado, que trata o Senado como uma instituição com características camaleônicas, né? Justamente em função dessa multiplicidade de papéis que o Senado ou a segunda Câmara vai assumir em diferentes estados, né? Mas, enfim, isso é só para explicitar que o Senado, ele não nasceu com essa função federativa, né? Ele nasceu com essa ideia de um órgão mais aristocrático, com essa ideia de moderação, né? E mesmo na Federação Americana, né, que aí a gente diz que a partir da Federação Americana, em 1787, o Senado ele ganha essa característica de instituição federativa, e se a gente for lá nos Federalist Papers, lá no capítulo 62, a gente vai ver essa ideia, né, de conciliar a independência dos estados com a soberania nacional, né, transmutada na existência do Senado, né, uma justificativa para que ele exista, mas ao mesmo tempo, e isso também fica lá, o Senado permanece com essa função moderadora / estabilizadora, que eu não posso dizer que está presente em todos os senados, né, ou instituição equivalente, porque seria muita pretensão minha, porque eu não tenho conhecimento de todas as instituições equivalentes, mas pelo menos das que eu tenho visto, sim, né? Então, daí justamente a gente volta para essa, por isso que eu achei muito interessante essa terminologia, né,
uma instituição com característica camaleônica, porque é justamente isso, né? É difícil definir. E aí, para além dessa função estabilizadora, que a gente vai observar, por exemplo, no mandato, né? Normalmente, os mandatos dos senadores são mais longos. E aqui a gente observa exatamente isso. Então, 8 anos ainda tem a questão da renovação, né? De 1/3, 2/3 a cada 4 anos, justamente para evitar essas mudanças bruscas. E dentro do próprio contexto da independência americana, quando da formação da federação, né, a gente ficou muito assim conhecida a metáfora do George Washington quando estava explicando para o Thomas Jefferson por que se havia criado o Senado, né? E aí o Thomas Jefferson estava tomando café e aí o George Washington falou, uai não, né? Ele falou, para que você tá usando esse pires, né? E aí o Thomas Jefferson, para esfriar o café. Então foi justamente para isso que nós criamos o Senado. Então, mesmo dentro da Federação Americana, né, essa ideia de representação vem junto com a função de uma instituição conservadora, de estabilização. E isso influenciou também a formação do Senado no Brasil. Então, o Senado brasileiro, ele não perdeu essa característica de estabilização, de moderação, ele continua tendo, mas... e aí entra, né, a minha pesquisa, ele tem uma função federativa muito importante, né, e foi adquirindo esses elementos através das constituições, e se a gente for lá no artigo 46 da Constituição Federal, a gente vai ver nitidamente que o Senado ele é o representante dos estados e do Distrito Federal. Mas, para além disso, me parece que algumas funções que foram dadas para o Senado, tanto no artigo 52 como em outros dispositivos da Constituição, em matéria financeira, destacam esse papel federativo do Senado, né? Essa qualificação do Senado como uma instituição muito importante a nível federativo. E aí sim, trazendo, né, do macro agora para o direito financeiro, porque a minha tese é uma tese de direito financeiro, a minha ideia é justamente como se poderia ressignificar o papel do Senado dentro do federalismo fiscal brasileiro, a fim de possibilitar um reequilíbrio da federação. Essa a minha pesquisa atual, né, o meu desafio aí. E eu tenho trabalhado justamente nessas funções, principalmente as exclusivas do Senado, que são específicas para a matéria financeira. Então, por exemplo, autorizar operações de crédito externo, fixar o limite global da dívida da União, dos entes federados, e até avaliar a funcionalidade do sistema tributário nacional, que está lá no artigo 52, é a função do Senado, embora ele não tenha exercido até o momento. Mas tem outras, né, como fixar a alíquota mínima de IPVA, máxima de ITD. Então, assim, em matéria fiscal e orçamentária, me parece que fica muito claro o papel de instituição federativa do Senado, né? Isso foi até uma discussão que rolou nesse grupo, né, com o pessoal de constitucional, mas é difícil você identificar quais seriam as atribuições federativas, né, da casa, visto que é uma casa que tem uma série de outras atribuições, né, políticas e mesmo bicamerais, como instância revisora. Então aí eu fiquei pensando, mas em relação à matéria fiscal e orçamentária, me parece que fica muito claro o papel federativo do Senado, não só em relação a essas funções exclusivas que só ele tem, mas até quando ele vai exercer um papel de revisão bicameral mesmo, em matéria federal. E aí, qual seria, então, a minha proposta, no que eu estou trabalhando? Seria justamente em como melhorar, como aprimorar a atuação do Senado, porque de representação dos estados, né? Porque, na verdade, o que se tem apontado nesses estudos mais recentes, de ciência política, principalmente, é um déficit de representação dos estados dentro do Senado Federal a partir da análise de propostas de cunho fiscal. Mas, a par disso, né, algumas funções exclusivas do Senado em matéria financeira, como é o caso dessa avaliação do sistema tributário, da fixação de alíquota mínima de IPVA, por exemplo, sequer foram exercidas. Então, como se poderia melhorar isso? Como se poderia trazer o Senado para o seu papel federativo? E isso, para mim, acho que é o mais complicado, né, de trazer. E, a princípio, minha ideia
seria que o Senado pudesse atuar com a colaboração técnica de alguns órgãos, como o CONFAZ, por exemplo. Então, quando ele vai decidir questões relativas a tributos estaduais, ICMS, e até para além disso, né, ampliando a competência do CONFAZ também poderia ser, mas ainda não estruturei melhor isso. E até mesmo, né, e aí uma coisa que eu ainda também não refleti a fundo, mas venho pensando sobre, em matéria financeira e tributária, o Senado poderia ter a palavra final também nas votações. Então, as votações poderiam iniciar no Senado e terminar nele, para que, se houvesse realmente uma diferenciação de competência em relação à revisão legislativa entre a Câmara e o Senado, porque hoje não tem. Isso é uma crítica muito forte, inclusive, né, que a gente não teria o Senado como um órgão de representação dos estados, né, para quem entende que não seria, que ele não deveria, até há quem entenda que ele o Senado sequer tem essa função. Mas me parece que, à luz do artigo 46 da Constituição, está muito claro. Então, assim, se a gente for né, pela redação literal da Constituição, está claro, mas, assim, me parece que, historicamente, a gente consegue fazer um exercício para chegar na apropriação dessa instituição Senado pelo Estado Federal. Agora, é claro, existem estados federais que são unicamerais, são poucos, existem, mas me parece que fica faltando um elemento importante para esses estados. Assim como tem estados descentralizados, que não são estados federais, formalmente, como é o caso da Espanha, mas que tem uma discussão muito forte, né, dentro do Senado em relação à representação das unidades descentralizadas. Isso mostra, mais uma vez, como é que o Senado é uma figura muito híbrida, e isso realmente, acho que dificulta. O que mais dificulta o estudo é justamente essa multiplicidade de papéis do Senado e de funções que ele exerce. Mas, assim, resumidamente, essa é a minha pesquisa atual. Muito legal. Não, é extremamente interessante, até mesmo porque a gente não tem o hábito de pensar o federalismo sob a ótica do Senado. Eu lembro que quando a gente fez a live, eu achei muito interessante toda a nossa conversa. Eu achei muito interessante a abordagem que você teve também daquele inciso quinto. Quinto não, é o 15, né, do 52. Que é um dispositivo que eu nunca tinha entendido muito bem. Eu ficava pensando como que isso seria controlável, né? Como seria sindicável. E aí eu conecto até com a Ana, como é que a gente assumindo o papel do Senado dentro desse contexto de desenhar o Pacto Federativo, o federalismo fiscal brasileiro, qual é o papel do Poder Judiciário ao lado disso? Ele é um papel de condução ou ele é um papel de controle? A priori ou a posteriori? Era isso, ou ambos, né? Era mais ou menos aqui na minha mente. Raquel falando, e eu estava pensando aqui, né? Porque, na realidade, eu vou partir de uma outra estrutura de referencial teórico na construção da tese, né? Eu parto de 3 paradigmas que são importantes, assim. Então, para mim, eu parto de um paradigma de que todos os poderes eles são imperfeitos. Então, o executivo, o legislativo e o judiciário. E dentro dessa imperfeição, a gente tem que encontrar possibilidades de solução, né, para resolver aquilo que foi posto do ponto de vista de ideologia constitucional. E aí eu vou trabalhar muito o modelo centrado na participação e na colaboração, né, o modelo de Coserma. Parto de um outro pressuposto na construção da tese, que é exatamente pensar a instituição da separação de poderes enquanto um desenho institucional desse jogo de formação, inclusive da própria estrutura federativa brasileira. Então, encarar como é que acontece o papel desses poderes como estrutura de desenho institucional do meu próprio Estado, e não meramente como uma perspectiva de definição de funções, né, do que seriam tradicionalmente funções típicas e atípicas, mas como eles foram montados a partir do desenho institucional do Brasil, nessa República Federativa Brasileira de 1988, diante dessa conjuntura que a Constituição desenhou, e partindo da ótica de que todos os poderes eles são efetivamente imperfeitos, nessa imperfeição, algum desses poderes vai passar por um processo de fortalecimento.
em 1988, esse processo de fortalecimento ele aconteceu no Poder Judiciário, porque é o fenômeno das constituições do constitucionalismo de transformação ou do neoconstitucionalismo, para quem gosta dessa expressão. Então, as constituições neoconstitucionais, elas vão nascer com essa característica de fortalecimento das cortes, que foi a pergunta de Tati, com o fortalecimento das cortes constitucionais ou dos tribunais constitucionais, né? E aí, quando a gente traz isso para o desenho institucional do Estado brasileiro, a gente percebe, aí Raquel, quando estava falando, né, do papel do Senado Federal, a gente percebe muito bem que essa engrenagem, né, e eu faço até essa associação, que é uma associação que minha orientadora faz muito, minha ex-orientadora faz muito, vai ser orientadora para sempre, que é a ideia da engrenagem dos relógios, né, que os três poderes eles funcionam como uma engrenagem de um relógio. Para o relógio dar certo, os três poderes precisam funcionar. Dentro desse funcionamento, a gente precisa incorporar no desenho institucional os espíritos que foram decantados na teoria de Montesquieu. Se a gente parte do pressuposto que o Brasil fez uma incorporação de incompletude da separação de poderes, né, adotando independência e harmonia como espíritos, a cooperação como um espírito, mas não tão explícitos como independência e harmonia no artigo 2º, mas ao longo do texto a gente teve vários elementos de colaboração. Como é que a gente pode, diante desses problemas que são postos, decantar na realidade os valores constitucionais? E aí, naturalmente, eu vou ter um debate de judicialização. Um outro questionamento que aí eu parto também de um outro debate trazido por Conrado Rubner Mendes, que é, será que efetivamente, dentro de uma democracia constitucional, existe uma última palavra? Alguém efetivamente vai precisar dar uma última palavra sempre? Ou dentro desse desenho, era mais interessante que a gente experimentasse ou fortalecesse ou desenvolvesse o espírito colaborativo entre os três poderes, o espírito dialógico entre os três poderes, inclusive para fins de resolver problemas que estão colocados no texto constitucional e que por uma inação das próprias instâncias majoritárias, especificamente do Legislativo e do Executivo, temas que não precisariam ser judicializados acabam sendo judicializados. Como é que a gente faz para despertar esse espírito colaborativo dentro da estrutura dos poderes? Então, Raquel tocou em pontos muito importantes no debate da repartição de receitas tributárias. Nós, efetivamente, temos uma alta concentração de arrecadação de receita tributária na União Federal, e aí que se a gente pensar na essência de formação de um pacto federativo, eu já tenho uma distorção dentro do seu próprio desenho institucional, no momento que eu penso entre subnacionais que detêm autonomia, mas do ponto de vista de autonomia financeira, eu estou lidando com estados e municípios que não têm essa autonomia financeira plena, e aí dependem da busca de um equilíbrio federativo, de uma repartição de receitas tributárias, e a própria União, que concentra grande parte dessa arrecadação tributária, acaba não cumprindo também esses ditames constitucionais conforme estabelecido no texto. É como se eu tivesse sempre o Estado ou o município dentro dessa estrutura de federação desenhada em 1988, como se eles fossem sempre os filhos de menores, enquanto são de menores, geralmente os pais pagam mesada, e quando esses filhos eles ficam maiores, eles ganham um processo de emancipação. A estrutura nossa é como se estados e municípios eles nunca fossem emancipados, porque eles sempre vão depender, né, de uma estrutura, né, de repasse de receita da União. E aí eu tenho um problema do desenho institucional da própria República Federativa Brasileira. E aí esses temas eles acabam sendo judicializados. E dentro dessa perspectiva, como foi a pergunta de Tati, se o Senado ele se centra como uma instância majoritária que precisa cumprir os ditames constitucionais, especificamente as funções desenhadas dentro do artigo 52, o Poder Judiciário ele pode atuar previamente ou posteriormente, né? E eles podem atuar colaborativamente. O ideal, inclusive, do desenho que eu penso na tese é que os três poderes sejam colaborativos, ou seja, eles precisam entrar num diálogo. E é possível que a gente tenha construções de políticas públicas no Brasil que sejam construídas colaborativamente, né? Essa ideia de dizer, olha, a política pública ela é sempre desenhada dentro das instâncias majoritárias, são funções típicas das instâncias majoritárias, é fato. Né? Seja do Poder Legislativo, seja do Poder Executivo. Mas quando eu tenho duas instâncias majoritárias que são inertes, né, que estão omissas dentro da construção dos valores constitucionais, essas políticas públicas que venham a efetivar direitos fundamentais dentro da própria estrutura de repartição de receitas tributárias, e no momento que eu não faço essa repartição
estados e municípios acabam não tendo, né, uma perspectiva arrecadatória que consiga atender, né, os pleitos da sua lei orçamentária anual e a aplicação do mínimo exigido dentro do texto constitucional, esse tema vai ser judicializado. E quando ele for judicializado, o Supremo Tribunal Federal, será que não é possível fazer a perspectiva de controle, ou ele vai ser sempre um poder deferente, né, como alguém colocou aqui? Professora Eliane Pucinelli, eu acho, né? Não sei, né? Inclusive citei o livro dela. Na minha tese. E aí, será necessariamente que como é que a gente busca o equilíbrio perfeito, né, entre ser um poder ativista? Eu nem gosto muito, assim, para mim esse debate do ativismo ele é um pouco superado sobre a minha ótica, né, que eu ali na tese. Como é que a gente tenta buscar um equilíbrio perfeito entre ser deferente e ser ativista? Será que não é possível a gente construir modulagens decisórias que elas sejam colaborativas, partindo de um diálogo e fomentando a estrutura da colaboração entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário? Para mim, essas seriam possibilidades de estratégia de construção de metodologias decisórias em demandas de alto grau de complexidade, principalmente que venham efetivar direitos fundamentais mais adequadas para a realidade brasileira. Porque muitas vezes a gente estuda do ponto de vista teórico, né, e pensa em modelagens que não são adequadas para a nossa realidade. E aí eu não estou partindo do mundo ideal, eu estou partindo daquilo que existe na realidade. O que existe na realidade é que nós temos instâncias que são omissas, e dentro dessa omissão eu tenho uma judicialização. Como é que a gente constrói modelagens decisórias que sejam adequadas a um parâmetro de democracia constitucional estabelecido em 1988? Então, é muito a partir dessa ótica que eu analisei na tese, com a possibilidade de se propor ali uma metodologia decisória no Supremo Tribunal Federal, quando existam demandas de alto grau de complexidade, que vão envolver direitos fundamentais, e que esses direitos fundamentais eles não são gratuitos, eles vão implicar em custos, e esses custos dependem de arrecadação da receita tributária para a composição da lei orçamentária anual. O que eu achei mais interessante do foco de estudo das duas é que as duas partem do mesmo senso, né? Que é o federalismo, uma análise profunda do federalismo, com relação a como fortalecer a estrutura federalista, como a gente consegue melhorar a situação composta. E aí nós temos uma bipartição, né? A Raquel está focando mais na estrutura do Senado como um elemento que tem que voltar a pegar as amarras da situação, a participar mais, a assumir mais com essa postura ativa com relação à representação dos próprios estados e etc. E a Ana já vem pelo lado dizer, olha, como tudo acaba no Poder Judiciário, precisamos rever a modelagem decisória do Poder Judiciário de modo que a gente consiga ter, em situações que são crassas, uma modelagem decisória inclusiva. Então, você vê como é que é interessante o direito, porque as pessoas, analisando sob uma perspectiva comum, conseguem pegar focos distintos e construir coisas fantásticas. Eu realmente fiquei... Quando eu ouvi a tese das duas, eu falei, gente, é fantástico como é que a possibilidade do ser humano de analisar, de estudar e de sair com perspectivas várias. A Ana... Professor, só fazendo um adendo, professora Eliane Pucinelli citou aí, eu citei muito o livro dela, porque minha co-orientadora, a professora Karina Gouveia, enfim, me passou como, na época, o referencial teórico obrigatório, né, o livro de professora Eliane, e foi excepcional, assim, para mim, para eu construir a ideia, né, e aí eu faço um processo de análise inicial no capítulo, centrando com o tema de Raquel, né, da ideia dos custos do direito a partir da crise econômica, da crise fiscal do desenho do Estado brasileiro e como essas duas crises esfacelam a própria estrutura em tese do Estado de Bem-Estar desenhado em 1988, né, e como a gente precisa colocar na balança essa densidade econômica dos direitos fundamentais, sejam eles individuais ou sejam eles de cunho social. Né, e como desenhar, né, um processo estrutural, né, ou uma modelagem decisória estruturante a partir de uma colaboração, de uma metodologia que implique em uma colaboração entre os poderes. Aninha, eu amei você ter dito isso. Olha só, Eliane Pucinelli é minha amiga lá no IBMEC, dá aula comigo na parte de direito tributário, e ela também integra o grupo de pesquisa que a gente tem de tributação e gênero. E ela integra o da gente, tributação e gênero. Pois é, essa criatura tá para fazer uma live aqui. E ela já fez 15 vezes. Olha só,
essa sua tese de doutorado foi objeto de estudo da Ana Priscila, e eu estou publicamente dizendo que você tem que vir aqui e fazer a live com a gente, entendeu? Não aceito fugas no ano de 2022, hein? Bom, pressão suave, tranquilo. Foi leve. Mas olha só, a Ana estava fazendo questionamento aqui em relação à sua exposição, Raquel, do seguinte: o Senado ele se afastou desse papel de representar os estados, né? Será que ele quer realmente exercer de forma prioritária esse papel? Será que ele fez isso de modo consciente ou inconsciente? Olha, se é consciente ou inconsciente, eu não sei, não posso afirmar. Mas já tive lendo uma dissertação também de Caroline, eu não me lembro o nome dela, enfim, mas ela fez algumas entrevistas, como uma dissertação de ciência política, né? Tem uma outra abordagem. Ela fez entrevista com os senadores e muitos não sabiam qual era o seu papel em relação à federação, né? E aí, realmente, isso assim, bem complicado. Mas, assim, o que eu diria? Isso não tem uma justificativa só, não é só uma questão de atribuições, uma questão de modelagem da Constituição. Mas eu acho que passa também pela própria dinâmica partidária e pelo processo decisório dentro do legislativo, que faz com que os senadores acabem seguindo a lógica dos partidos que eles representam, esqueçam que eles são representantes dos estados. Então, assim, por isso que é um assunto complicado, porque não tem uma solução ideal, nem uma solução isolada, por isso que é bem interdisciplinar, né? Você precisaria de uma reforma política, por exemplo, né? E aí já fica, eu estou dentro do campo da ciência política, mas você pode mexer nas atribuições constitucionais de cada casa também, e ao mesmo tempo você pode, como a minha ideia, e eu gostei bastante da fala da professora Ana Priscila quando ela traz essa ideia de colaboração, só que é exatamente isso, são colaborações... Não é professora não, viu, Raquel? Vamos melhorar aí, para essa vir chamada de professora não, pelo amor de Deus. Da Ana, pronto, de colaboração, porque ela está falando da colaboração a nível judicial, né, para fins de modelagem decisória. E eu queria propor uma colaboração antes, né, para fins de, quando o Senado for editar essas resoluções, né, no exercício da competência exclusiva dele em matéria financeira, e até mesmo quando ele está fazendo o papel de Câmara Revisora em matéria fiscal, eu penso que ele poderia atuar com a colaboração de alguns órgãos do Executivo, como é o CONFAS, como poderia ser o Conselho de Gestão Fiscal, para questões de dívida pública, de análise, sei lá, do andamento do sistema tributário nacional. Eu acho que faria sentido, transformaria o Senado num órgão mais técnico quando ele vai tomar essas decisões. E talvez, claro, isso aqui é tudo, a gente está falando de teses, né? Pode não dar em nada, mas poderia, eu acho, que auxiliar o Senado a ter essa noção, os senadores, do papel que eles têm, né, a nível federativo. Agora, claro, isso não vai resolver o problema na Federação Brasileira, e nem do Senado, porque é uma figura muito complexa e a gente está se limitando aqui. No meu caso, eu estou me limitando a uma tese de direito financeiro, né, mas aí tem outros problemas. Então, em outros campos, a gente poderia levar para outras soluções também. Então, por exemplo... tem muita gente que acha, eu já vi até a professora Isabel em alguns artigos falar isso, que o Senado representaria melhor os interesses estaduais se as eleições dos senadores fossem indiretas. Eu já pensei muito sobre isso, não entrei nessa seara, primeiro porque eu acho que isso aí já estaria dentro do campo da ciência política, também foge um pouco, né, o objeto da minha tese, que é direito financeiro e tal. Mas pensando nisso e pensando no modelo norte-americano, porque nos Estados Unidos, né, o Senado, quando ele surgiu, né, quando a federação surgiu, a eleição dos senadores era indireta e isso foi objeto de emenda. Então, em 1913 foi modificado, passou essas eleições diretas, tem muita crítica lá em relação a isso, muita gente dizendo que, de fato, essa mudança, né, nas eleições diretas fez com que foi assim, fundamental para que o Senado norte-americano perdesse o papel
dele de representação dos estados. Mas, ao mesmo tempo, tem justificativas, né, de corrupção atreladas às eleições indiretas. Então, assim, qualquer coisa que a gente sugira tem outras consequências, né? Não propor esses rompimentos assim bruscos. Eu confesso que eu tenho um pouco de receio, porque eu não sei se é exatamente isso. E eu confesso que eu não sei se as eleições indiretas resolveriam essa questão da representação ou agregariam mais problemas. E aí de novo, eu vou trazer aqui uma questão também que foi aventada nesse grupo de pesquisa, que até o professor Roger indicou, e eu fui olhar, porque eu adoro o tema, né, e tal, enfim. Ele indicou para ler um filme muito antigo que tem no YouTube, que é Mr. Smith Goes to Washington, que traduzido para o português é A Mulher Faz o Homem. Nada a ver, mas enfim. Pois é. Tradutor. Depois, vendo, você vai ver. É em preto e branco. Né? Ele ainda é em preto e branco, tá? Mas ele mostra justamente um senador chegando no Senado na época em que as eleições eram indiretas, enfim, aí toda a história se desenrola em torno disso, né? Ele chega com vários ideais, bastante assim, iludido até, assim, e depois sai completamente frustrado. Mas é bem legalzinho. O filme, assim, ajuda a entender bastante essa dinâmica das eleições indiretas e como isso pode não dar muito certo, né? Enfim, mas isso é só um exemplo de uma solução que eu tenho visto em alguns artigos, mas que eu acho que tem que ser aprofundada mais academicamente, à luz da realidade brasileira também, né? E aí tem outras, por exemplo, voto por bancada, mas aí de novo, né? Se a gente tem senadores votando majoritariamente, né, com os partidos, será que vai fazer diferença, né, votarem em bloco? O bloco vai votar no partido. Mas, de novo, estou indo para o seara da ciência política, né? Então, assim, além do desafio do tema, eu tenho um desafio muito grande que é ficar na minha linha. Porque já fui chamada a atenção por ficar divagando e tal, então eu sempre tenho que voltar, porque realmente, se você for tentar resolver o problema do mundo, eu vou conseguir, né? Enfim, mas eu gostei muito. Não, só fazer só uma questão assim. Para mim, é uma coisa. Não existe uma solução fácil, porque assim, qualquer tipo de solução será uma solução drástica, seja ela qual a escolha for, uma escolha drástica. Mas para mim é uma questão um pouco mais profunda, assim. Como é que a gente desperta o sentimento republicano? Porque, veja, não adianta eu forjar uma estrutura de atuação com definição de atuações meramente típicas de como o Senado tem que se comportar, se eu não consigo desenvolver um sentimento republicano, né? O professor Pablo Verdun, no livro dele, eu não sei se você está usando, depois eu até mando para você, é o Sentimento Constitucional. É um livro massa. E aí ele diz assim, eu mando. Ele diz assim, olha, a república é um sentimento. Então, assim, as pessoas precisam despertar o sentimento da coisa pública, né? Então, não adianta eu ter uma representação, por exemplo, de um poder legislativo, ou de um poder executivo, ou de um poder judiciário, e da própria população, que é alijada desse sentimento, propositalmente na história constitucional brasileira, em que a população não faz parte desse processo de sentir o viver republicano. Então, a República ela tem uma estrutura formal prevista no texto, mas a atuação dos poderes não é uma atuação republicana, na sua essência. A gente não conseguiu despertar o sentimento republicano e a atuação dos poderes é muito vinculado na categoria de interesses de determinados grupos. Vamos colocar aqui, determinados grupos. E aí fica difícil, no momento que eu tenho uma população alijada do desenvolvimento do sentimento republicano, propositalmente na história constitucional brasileira, de saber como é que essa população ela vai atuar como fiscal da atuação desses mesmos poderes, inclusive do próprio Senado, para cobrar a sua própria prestação do ponto de vista de atuação. Então, talvez o nosso debate é um debate mais de fundo ali, de quando o Brasil saiu do Império, virou república e que a população não participou desse processo,
enfim, por conta da estrutura do próprio golpe republicano, e como ao longo da modelagem institucional do Estado brasileiro, a partir do desenho institucional dos poderes, a gente não conseguiu desenvolver esse sentimento republicano. Não só a população em si, né, sentir a república, sentir a coisa pública, e aí entra em um outro debate, como é que a gente faz as escolhas públicas no Brasil, como é que a gente desenha as escolhas orçamentárias, e que essas escolhas orçamentárias elas não estão vinculadas com a própria ideologia constitucional, e com a efetivação, no seu caso específico, do ponto de vista da concretização da repartição de receitas tributárias, por exemplo, né, a atuação dos próprios poderes não é uma atuação que vem decorrente desse sentimento republicano. E aí a população, por sua vez, não consegue também entrar num roteiro de fiscalização, porque ficou alijada desse processo do sentir a república. É um pouco poeta ideológico, né, mas faz todo sentido, né, entender a carga valorativa do texto e a representação do próprio sentimento de viver numa democracia constitucional e numa estrutura republicana. Então, talvez, e aí eu acho que esse seja o maior desafio, né, porque muitas vezes a gente fica tentando, e óbvio que dentro de um objeto de pesquisa de tese, de doutorado, você vai estar passando por isso e eu passei, a gente vai ter que encontrar soluções que sejam mais pragmáticas. Mas talvez essas soluções pragmáticas, elas não sejam as soluções que vão suplantar necessariamente na realidade aquilo, porque o nosso problema é um problema mais profundo, sociológico mesmo, assim, de como a gente ensinar a população a desenvolver um sentimento republicano. E aí a professora Eliane está falando aí que ela no livro, ela inclusive trabalha a ideia do Supremo como um ator de indução desse processo de mudança, né? E aí construiu a matriz decisória específica, né? E aí, na minha tese, eu estudo o SAI especificamente, né? A inação total entre os poderes e as violações massivas de direitos fundamentais, analiso a decisão do Supremo e verifico que existe uma ausência de desenho metodológico, né, na própria estrutura decisória do Supremo em demandas de alta complexidade e proponho uma ideia de metodologia de decisão a partir de 6 fases de implantação da decisão, né, no modelo ali de espinha de peixe que eu desenhei na tese. Mas, assim, eu desenhei uma solução pragmática. Se ela vai efetivamente se concretizar ou não, depende muito desse debate um pouco maior, e que aí passa por outras questões que não estão vinculadas necessariamente ao debate constitucional, financeiro e tributário, parte muito de um processo educacional mesmo, né, do viver na república, viver na democracia, viver numa federação, e etc. Era só para fazer essa observação. Não, tá certo. É porque assim, é complicado, né? Porque é isso, né? Quando a gente vai colocar a tese no papel, eu digo, mas então qual é a sua proposta, né? Pô, aí só é muita pretensão minha resolver isso aqui tudo, né? Enfim, mas você propõe, se vai dar certo, é isso. E assim, quando a gente está falando de temas que são interdisciplinares, não é uma área só, né? Não é uma ciência, nem um ramo específico de uma ciência, como é, sei lá, o direito financeiro, que vai resolver a questão da Federação Brasileira, da falta de representatividade do Senado em relação aos estados, né? Mas assim, exatamente como você startar, né? Como você melhorar, como você trazer, aprimorar, né? Assim, porque assim, ao invés de deixar pior, né, do que tá, acho que pior não vai ficar, né? Se o cara não sabe o que ele tem que fazer, enfim. E a gente não tem uma parte ali das funções exclusivas do Senado sendo postas em prática por ele, então como seria possível, né, de tentar fazer com que ele fizesse? Porque não tem, tirando a judicialização, né, e ainda assim, né, poderia, em caso de omissão, pode o STF fazer o quê? Né, determinar, instar o legislador, mas não pode obrigar, né, a atuar. Ou decidir a questão, como, por exemplo, o caso do IPVA, ele é muito representativo disso, né, quando era guerra fiscal do IPVA, né, que acho que foi um caso que me chamou também muita atenção por conta disso. Você não tem a resolução do Senado fixando as alíquotas mínimas, né, para resolver, porque o Constituinte trouxe lá a solução para não haver problema da guerra fiscal do IPVA, mas aí não tendo, o que aconteceu? Que aí é justamente, né, essa ideia que você falou do relógio, das engrenagens. Das engrenagens, né, que é justamente isso, né, na opção do Senado em relação ao papel dele dentro da federação, o STF é instado a atuar.
E aí resolve, e às vezes resolve de uma forma que acirra o conflito, né? Que foi o que aconteceu, tanto que a gente tem agora uma segunda repercussão geral para decidir para qual estado se deve recolher o IPVA, quando na verdade bastava que o Senado tivesse editado uma resolução para solucionar essa questão da guerra fiscal, né? Mas é justamente a falta de consciência dele desse papel federativo, que é um papel federativo que é maior do que a representação pura e simples do Estado A ou do Estado B, né? Que é em relação à guerra fiscal. Mas, enfim, estamos aí nesse desafio. Eu gostaria da sua tese para me ajudar pra caramba aí nessa parte da construção dessa colaboração, essa ideia de colaboração entre os poderes. Eu acho que pode ser bastante útil, Ana, se você não se incomodar. Eu mando. E essa ideia, né, também, assim, uma das coisas que a gente tem que pensar, e eu até conversei isso com as meninas na live que a gente fez, é a questão relacionada aos consensos constituintes que foram elaborados. A gente precisa ter esse processo de investigação, assim, essa Constituição foi desenhada por quem, como, qual foi essa estrutura de mapeamento e como as estratégias constituintes elas foram montadas a ponto que não tinham consenso. E aí, quando eu tenho estratégias constituintes que desenham formalmente uma perspectiva de direito, mas eu jogo isso para uma regulamentação a posteriori, e aí eu tenho poderes que, na decantação, na realidade, estrategicamente, dentro do jogo da democracia, optam por não regulamentar e continuarem omissos, isso implica numa desfuncionalidade dessa engrenagem desse relógio. Então, essas estratégias constituintes em que a gente não conseguiu encontrar consensos dentro dessa pluralidade que é desenhar um novo país a partir da Constituição, ela leva também a problemas futuros no processo de decantação desse texto, no momento que esses mesmos poderes que ocupam esses espaços, eles atuam de forma imperfeita, e nessa imperfeição, né, eu vou ter uma ausência de atuação, principalmente das instâncias majoritárias, e aí vira o fenômeno que a gente acompanha na década de 90, nos anos 2000, da judicialização da vida no Brasil, que é o livro de Barroso, inclusive. Mas, assim, quando a gente vai pensar, o Poder Judiciário vai decidir tudo, não vai decidir tudo, inclusive porque não é competência dele, mas ele vai ser provocado. Então, a gente tem que arrumar uma estratégia para resolver isso, inclusive do ponto de vista do próprio Pacto Federativo. Então, eu acho que vale ler o livro da professora Eliane, ela está aqui falando, e eu mando minha tese também. Ela trabalha Poder Judiciário Indutor, jurisdição de transição, né, de transição constitucional. Acho que vale a pena. Eu mando minha tese. Não, meninas, eu acho assim que o mais interessante disso tudo é a gente ver, a necessidade de colaboração, é algo que surge do trabalho das duas, e a necessidade de colaboração é que surge de um ponto nodal essencial, que é a noção de que nós somos uma sociedade, uma república, um Estado democrático. E isso que você falou é algo extremamente importante. Ou seja, é algo que tem que ser educado, as pessoas têm que entender que não adianta eu agir individualmente se eu não penso no contexto de sociedade. E aqui no Brasil realmente falta muito isso. A gente tem ainda pessoas vivendo de uma forma muito individual, sem pensar nesse senso coletivo. Enquanto não houver essa visão e essa educação, e isso é uma transformação cultural, não adianta a gente ter uma Constituição elencando que somos um Estado democrático de direito se as pessoas agem como se fossem ilhas isoladas dentro de uma grande coletividade da qual elas não se interpenetram, nem trocam, nem participam ativamente desse contexto. Então, eu achei sensacional essa exposição de vocês. Né, Tati? Eu também, de pleno acordo. Assim que eu estava até planejando fazer uma pergunta para a Raquel que dizia respeito a qual era o papel que a gente devia agora se tomar, né, diante da Constituição, se era uma questão mais de cumprimento ou se a gente deveria se preocupar em alterá-la em alguma medida para conferir melhores condições para que o Senado cumpra esse papel, né, no contexto de dominar não, foi uma péssima, gerir o Pacto Federativo, o federalismo fiscal. E aí ela citou esse trabalho de uma menina da ciência política, né, que fez as entrevistas, e eu na hora pensei, putz, acho que se a gente trabalha com essa premissa, é difícil de prescrever uma solução e entendê-la como necessariamente eficaz ou não.
E aí entra nessa problemática da sua interdisciplinaridade forte, que realmente é uma marca muito presente, que faz do tema, que é uma das coisas que faz esse tema tão instigante, né? Imagino eu. E logo depois a Ana falando do sentimento republicano, realmente coloca em perspectiva como que o problema está muito lá embaixo. E a gente não tem outra coisa que não prescrever soluções pragmáticas, como vocês colocaram, tentando contingenciar efeitos colaterais, mas com sorte, quem sabe, um dia a gente consegue começar a incutir sentimento republicano. E até depois estava pensando, assim como existe um problema de cultura no âmbito dos senadores que estão lá fazendo alguma coisa que não necessariamente está correlacionada com o rol de atribuições que a Constituição dá, mas será que essa questão de cultura também não afeta, também não serve como um óbice ali para a questão de cultura e sentimento, isso que eu quero dizer, para a gente implementar essa nova forma colaborativa no método decisório? Fiquei com essa dúvida, se era uma questão, se isso era uma questão de meios e de lei, ou se é uma questão de cultura. Mas, gente, que live fantástica. Sair daqui, assim, eu vou sair cheia de insights e com temas para pesquisar, porque foi muito inspirador. Eu até estava pensando que acho que a Micaela tinha que fazer, vocês tinham que fazer uma live todo mês para me forçar a ficar aqui pegando só a vergonha na cara. A gente chama todo mês, com certeza. Porque cada vez que eu peraí, eu preciso trazer um negócio novo aqui, eu preciso evoluir, aí começa a correr, que é uma louca. Estou dizendo, eu até coloco como fechamento assim da tese, né? Fechamento da tese da conclusão que um dos problemas de uma resposta estrutural e colaborativa é os poderes não quererem dialogar, né? E não quererem cooperar. Isso é um dos problemas da minha resposta estrutural, né? Que eu dou na tese. Eu até coloco isso no final da minha conclusão, assim, já apontando, nós temos problemas, né? Para adotar essa colaboração. A colaboração ela pode ser forjada, como diz o próprio Conrado Rubner Mendes, ou ela pode ser sentida, né? Ela pode ser desenvolvida. E óbvio que um dos problemas de respostas colaborativas é eles não quererem dialogar, né? E como é que a gente desenha esse modelo colaborativo? A partir do desenvolvimento desse sentimento. Então, é bem complicado. E aí, só fechando mesmo, o Senado, até que eu estudo o Senado tem até uma ferramenta excelente, assim, de participação, de fiscalização, que é o portal E-Cidadania. Mas, veja, é um portal que poucas pessoas conhecem, né? Que a maioria das pessoas, dos brasileiros, não conhecem o E-Cidadania, né? E como é que ele pode ser um instrumento também de melhoria da participação democrática e de forçar também os senadores que atuem numa perspectiva mais republicana. Mas quase ninguém conhece o E-Cidadania, que pese ele ter uma ferramenta legal, né, e que dá certo, e que funciona, e que as ideias legislativas podem virar projeto de lei. Eu tenho um exemplo de uma aluna minha que virou, que é o do absorvente. Aí tem a questão relacionada à consulta legislativa, a eventos interativos, mas fica restrito para um pequeno grupo de brasileiros que efetivamente conhece. Também como melhorar esses instrumentos de democracia participativa mais tecnológicos pode ser também uma estratégia de forçar que o Senado volte no prumo da sua atuação essencialmente pensada na Constituição. Pode ser uma das possibilidades. Dentro dessa ideia de representatividade também, que é justamente, só que sob outra ótica, eu acho que o processo legislativo, se alterando as regras do processo legislativo, para que ele tenha que obrigatoriamente ouvir o CONFAS, ouvir o Conselho de Gestão Fiscal, quando ele for instituído, isso pode também trazer forçar, né? Não é trazer, né? Forçar o Senado, dentro do processo legislativo, a contar com a participação do Executivo. E aí você teria até como resultado, né, uma norma, no caso, quando for uma lei ou uma resolução,
muito mais legítima, né? E aí agora, por isso para análise judicial, uma análise da STF, ele teria que ter uma deferência considerando que houve todo esse processo colaborativo dentro do processo legislativo. E assim, eu estou trabalhando com base nessa ideia, né? Mas ainda falta aí muita coisa. E aí você evitaria uma judicialização, uma hiperjudicialização. A minha ideia é exatamente essa, assim, seria isso. Vou indicar um livro, então, para você, ali, ó. Ou depois Pode eu mandar tudo que eu tô nesse momento. Não, sensacional, gente. Eu acho que o mais importante é isso. Não é que a ideia de uma ou de outra venha a ser solução para o mundo, mas eu acho que o mais importante é que vocês trabalhem com esse sentimento de indignação e busca pela melhora no país e que faz com que a gente esteja oferecendo ideias aqui que possam ser utilizadas, né? O mais importante é estar em ação. E eu acho que vocês duas são exemplos, né, de pessoas que estão em ação, em movimento o tempo inteiro. E aí, antes de mais nada, eu queria aproveitar esse momento especial para dizer que a gente está abrindo a segunda turma do nosso curso Tributário em Ação, né, onde justamente a gente busca trazer para os profissionais de direito um conhecimento prático, né, trabalhar com eles exatamente as dificuldades que nós temos no dia a dia, com o objetivo da gente atuar com seriedade, com direito tributário sério, né, sabendo o que está fazendo o processo, que isso é extremamente relevante, e tendo essa visão crítica, tendo essa visão profissional das coisas e aprofundada. Inclusive, tanto a Raquel quanto a Ana são nossas professoras nesse curso. Uma fala sobre Prospective Overruling, a outra fala sobre controle de constitucionalidade estruturante. E, sem dúvida, foi algo que a gente preparou com muito carinho para vocês e a gente tem certeza que vai ajudar para que vocês possam desenvolver esse racional, não é, Tati? Com certeza. A gente está muito feliz de estar encerrando aqui a Semana da Mulher Tributarista com essa notícia maravilhosa, com essa nossa segunda turma do curso. A primeira turma foi um sucesso, a gente renova agora essa nossa empreitada e com esse time maravilhoso, com essas duas professoras tão competentes e carinhosas com o conhecimento que transmitem. A gente só tem a agradecer a vocês. E a quem eventualmente for aderir ao nosso curso, que eu recomendo fortemente. Eu sou parcial, porém estou tentando não ser e levar aqui os elementos objetivos que fazem com que seja algo que realmente pode fazer a diferença para muitos que buscam agora aprimorar o seu conhecimento no contencioso em matéria tributária. Nós temos um modelo híbrido de aulas gravadas, aulas ao vivo, tem ali um locus para interação muito rico. E é isso, gente. Até reforço o meu agradecimento. Eu só queria avisar que temos 48 horas, um desconto de 30% na aquisição, tá? O cupom é 30 desconto, tá? E você consegue em 48 horas garantir 18 bônus, 5 cursos gravados que estão dentro desses 18 bônus, fora as nossas aulas sobre o processo que serão virtuais, mas serão ao vivo, né? Então lá tem um modelo de ao vivo conosco, mais a parte dos precedentes que ela já vem gravada, e esse modelo ao vivo será também gravado, ou seja, se a pessoa não pôde assistir, vai ter condições de assistir depois. Então, é isso. Corre lá. Jorge vai colocar o link aqui de aquisição, ele vai estar também na bio e contamos com vocês na nossa comunidade tributária em ação, que não é só um curso, é a oportunidade que você tem de integrar uma comunidade de debate, de construção de conhecimento científico, e essa é a ideia que a gente tem, né? Não é só vender, não é só dar aula, é realmente criar uma comunidade de pessoas que reflitam de forma crítica e positiva o direito tributário. Meninas, a gente só proporciona isso porque a gente acredita muito nesse método e nesse conteúdo. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Meninas, beijo imenso a vocês. Muito obrigada pela presença. Amei ter feito isso, sério, era um sonho juntar as duas. Achei que foi muito legal. Espero que daí saiam debates incríveis, que eu tenho certeza que o trabalho da Raquel, quando sair, também vai ser sensacional. E eu quero ler os 2 livros, tá? Já falei. Bom,
Beijo grande para vocês, um ótimo final de semana. Muito obrigada pela presença, gente. Obrigada pela presença ao longo dessa semana da Mulher Tributarista. Várias pessoas que ficaram com a gente aqui todos os dias, que têm comentado. Muito obrigada mesmo, viu? Vai ficar gravada a live. Se você entrou no finalzinho, vai conseguir ver ela de novo. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada, Tchau. gente. Tchau, Tchau, foi boa massa. noite. Boa noite.